Capítulo 36. No 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes e venham a converter-se, cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias. Escreveu Baruque no rolo, segundo o ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Jeremias ordenou a Baruque, dizendo: Estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e do rolo que escreveste, segundo o que eu ditei, lê todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum. E também as lerás diante de todos os de Judá que vêm das suas cidades. Pode ser que as suas humildes súplicas sejam bem acolhidas pelo Senhor, e cada um se converta do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. Fez Baruque, filho de Nerias, segundo tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, e leu naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. No 5º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, diante de todo o povo. Ouvindo Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escrivão. Eis que todos os príncipes estavam ali assentados. Elisama, o escrivão, Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Ecbor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. Micaías anunciou-lhes todas as palavras que ouvira, quando Baruque leu o livro diante do povo. Então, todos os príncipes mandaram Jeudi, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, dizer a Baruque: O rolo que leste diante do povo, toma-o contigo e vem. Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo consigo e foi ter com eles. Disseram-lhe: Assenta-te agora e lê-o para nós. E Baruque o leu diante deles. Tendo eles ouvido todas aquelas palavras, entreolharam-se atemorizados e disseram a Baruque: Sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo: Declara-nos, como escreveste isto? Acaso te ditou o profeta todas estas palavras? Respondeu-lhes Baruque: Ditava-me pessoalmente todas estas palavras, e eu as escrevia no livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque: Vai, esconde-te, tu e Jeremias, ninguém saiba onde estais. Foram os príncipes ter com o rei ao átrio, depois de terem depositado o rolo na câmara de Elisama, o escrivão, e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo. Jeudi tomou-o da câmara de Elisama, o escrivão, e o leu diante do rei e de todos os príncipes que estavam com ele. O rei estava assentado na casa de inverno pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do rolo, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim, todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram,
não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Posto que Eunatã, Delaías e Gemarias tinham insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Antes, deu ordem o rei a Jeramiel, filho de Ameleque, a Seraías, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abdiel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta. Mas o Senhor os havia escondido. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera, ditadas por Jeremias, dizendo: Toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás: Assim diz o Senhor: Tu queimaste aquele rolo, dizendo: Por que escreveste nele que certamente viria o rei da Babilônia e destruiria esta terra e acabaria com homens e animais dela? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: Ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. Castigá-lo-ei e à sua descendência e aos seus servos por causa da iniquidade deles. Sobre eles, sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá, farei cair todo o mal que tenho falado contra eles, e não ouviram. Tomou, pois, Jeremias outro rolo, e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, queimara. E ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Capítulo 37. Zedequias, filho de Josias, e a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituíra rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Jeoaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que falou por intermédio de Jeremias o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e ao sacerdote Sofonias, filho de Maazéias, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem: Roga por nós ao Senhor nosso Deus. Jeremias andava livremente entre o povo, porque ainda não o haviam encarcerado. O exército de Faraó saíra do Egito, e quando os caldeus que sitiavam Jerusalém ouviram esta notícia, retiraram-se dela. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para me consultar: Eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. Retornarão os caldeus, pelejarão contra esta cidade, tomá-la-ão e a queimarão. Assim diz o Senhor: Não vos enganeis a vós mesmos, dizendo: Sem dúvida se irão os caldeus de nós. Pois, de fato, não se retirarão. Porque, ainda que derrotasseis a todo o exército dos caldeus que pelejam contra vós outros, e ficassem deles apenas homens mortalmente feridos, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria esta cidade. Tendo-se retirado o exército dos caldeus de Jerusalém por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim para receber o quinhão de uma herança que tinha no meio do povo. Estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, capitão que prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: Tu foges para os caldeus? Disse Jeremias: É mentira, não fujo para os caldeus. Mas Jerias não lhe deu ouvidos, prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. Os príncipes, irados contra Jeremias, açoitaram-no e o meteram no cárcere, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere.
Tendo Jeremias entrado nas celas do calabouço, ali ficou muitos dias. Mandou o rei Zedequias trazê-lo para a sua casa e, em secreto, lhe perguntou: há alguma palavra do Senhor? Respondeu Jeremias: há. Disse ainda: nas mãos do rei da Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: em que pequei contra ti, ou contra os teus servos, ou contra este povo, para que me pusesses na prisão? Onde estão agora os vossos profetas, que vos profetizavam, dizendo: o rei da Babilônia não virá contra vós outros, nem contra esta terra? Agora, pois, ouve, ó rei meu senhor, que a minha humilde súplica seja bem acolhida por ti, e não me deixes tornar à casa de Jonatas, o escrivão, para que eu não venha a morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem a Jeremias no átrio da guarda, e a cada dia deram-lhe um pão da rua dos padeiros, até acabar-se todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda.